Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de entrevistas, onde eu trago pessoas legais e bacanas que têm um conteúdo interessante para agregar aqui nos nossos negócios. E hoje eu estou aqui com a Flávia Carvalho. Ela é Executive Coach com formação em RH e trabalha com treinamento e desenvolvimento há mais de 8 anos. Flávia, seja muito bem-vinda aqui. É um prazer estar tendo esse bate-papo contigo. Obrigada, William. E hoje a gente vai falar sobre o poder das comunidades ou ecossistemas para o seu negócio. Então, a Flávia está aqui para explicar um pouquinho para a gente como que sozinho a gente vai até determinado ponto e quando a gente está em galera, quando a gente está com muito mais gente, a gente consegue alcançar aí grandes coisas. Então, Flávia, por favor, explica para a gente aí como é que funciona isso daí. Legal, William. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu gosto... Esse assunto que a gente vai falar, que a gente vai conversar um pouco aqui, é um assunto que eu gosto muito, porque fez muita diferença na minha trajetória profissional. Como você falou, eu trabalho há mais de 8 anos com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tive a oportunidade de trabalhar numa consultoria empresarial, prestei consultoria para várias empresas no Vale do Paraíba, região do ABC, em São Paulo. Não é todo mundo que conhece Vale do Paraíba, essa região do ABC, mas foram várias empresas de vários ramos. E eu trabalhava numa empresa que tinha um programa de desenvolvimento para empresários, né? Então, primeiro, como esses empresários poderiam desenvolver pessoas, como esses empresários poderiam ter cada vez mais resultados, né? E esses empresários contratavam a consultoria para desenvolver os funcionários, a liderança, e aí eu ajudava essas empresas a mesmo caminhar num mesmo objetivo, né? A mirar no objetivo e todo mundo caminhar junto. Porque não adianta só o diretor, o CEO da empresa se desenvolver, ter uma cabeça mais ampliada de algumas formas e não passar isso para as outras pessoas, porque são as pessoas que faziam as empresas funcionar, né? Até hoje é assim. Então, eu ajudava as empresas também a terem a certificação da ISO, a se organizarem, a falarem a mesma linguagem. E desde então eu sempre percebi a importância da comunidade, né? Século XX a gente falou muito sobre networking, né? E aí isso veio também para o século XXI. E aí esse ajuntamento, o poder da comunidade, você falou muito em mastermind, em grupos, por quê? Às vezes, no meu negócio, eu sozinha, eu não consigo ter uma perspectiva ampliada do que eu poderia fazer. Quando eu me junto com uma pessoa, de repente, que tem um outro tipo de negócio, a solução que o cara arruma para a empresa dele pode vir também para a minha empresa, né? E o Murilo Gun, eu gosto muito de ouvir ele fala sobre combinatividade. Então, eu combino soluções, eu começo a ver o que as pessoas estão fazendo no negócio delas que pode contribuir para o meu, ok? Isso eu falando de pequenas e médias empresas. Mas a questão do profissional liberal, do empreendedor, de uma pessoa que atende sozinha, como no caso de um coach, no caso de um psicoterapeuta. Como é que essas pessoas que trabalham, muitas vezes, é o meu caso, né? Eu trabalho sozinha e eu, às vezes, preciso fazer o meu conteúdo, eu preciso produzir o meu conteúdo. Às vezes, a gente tem ajuda de alguém como, por exemplo, você desenvolve o site, você coloca a gente no radar, então isso é muito importante. Mas como eu fazer para me destacar, às vezes, num ecossistema que às vezes tem várias concorrências, né? Sim. E aí a grande sacada é que, na verdade, nós não somos concorrentes, né? Uma pessoa que pode estar me ouvindo aí pode desenvolver um trabalho que eu faço hoje e, na verdade, eu não vejo ela como concorrente. Eu posso vê-la como ela partilha do mesmo objetivo, do mesmo propósito que o meu. E muitas vezes, quando a gente se ajuda, quando a gente se junta, a gente soma muito mais força do que se eu ficasse sozinha na minha e a pessoa na dela. Então, eu quero falar um pouco sobre o livro do Shawn Achor. Ele foi aluno de Harvard, foi professor de Harvard e ele fez muitas pesquisas científicas com os alunos e depois ele quis ir para o mundo corporativo. Ele quis entender se as mesmas pesquisas que se aplicavam aos alunos também se aplicavam às empresas, né, a empresários, a diretores, a liderança e a funcionários. E eu gosto muito dele porque ele fez esse último livro dele, chama O Grande Potencial. Grande Potencial. Então, o que eu quero conversar hoje aqui é exatamente sobre isso. Como que a gente se ajuda, né, William?
Como que, de repente, eu posso atingir meu grande potencial, mas entendendo que eu não sou uma estrela solitária. Existem outras estrelas que estão brilhando e eu faço parte desse ecossistema. Porque ecossistema, essa linguagem ecossistema está sendo muito trocada hoje. A gente ouvia muito network, e o ecossistema ele vem agora no século XXI com muita ênfase, porque a gente está ouvindo muito sobre startups, a economia tem mudado, a gente está no momento hoje, né, dia 8 de abril de 2020, da pandemia, de tudo que está acontecendo, e a gente está vendo que muitos negócios estão em modificação, a gente está indo muito para o mundo online, estou vendo muitas lives acontecerem, essa troca minha com você nesse podcast é exemplo disso. Então, como que a gente pode se ajudar e como que a gente pode atingir o nosso grande potencial juntos? Legal. É exatamente isso que eu quero falar. Show. E isso que você está dizendo também, acho que vem de encontro com o que algumas outras pessoas que eu tava vendo. Esse é um momento de reinvenção, né? E você sozinho, muitas vezes, você não consegue se reinventar. Você precisa, mesmo que você trabalhe sozinho, às vezes uma ideia de alguém de um outro mercado, de um outro nicho totalmente diferente, te dá um insight, você fala, poxa, podia fazer isso aqui. Né? Tá todo mundo fazendo delivery agora, mas dá para fazer um delivery melhor? Dá para fazer um delivery do jeito diferente? Todo mundo tá começando a atender online, mas dá para atender online de uma maneira nova? Dá para atender um público que antes não sabia que o online era possível? Né? Como é que eu chego nessa galera? Como é que eu chego nesse público? O que estão fazendo em outros lugares que eu posso trazer para mim? Então, isso que você falou é bem legal. Muitas vezes o concorrente está lá, mas se você enxerga ele como um potencial parceiro, às vezes acho que facilita a sua vida também nesse sentido, né? Exatamente, isso que você falou faz total sentido. Nós não avançamos mais rápidos sozinhos. Nós somos mais fortes juntos. Então, por exemplo, né, eu tive um bate-papo com você esses dias e aí você trouxe uma análise do meu site, né? Quantas coisas você apontou para mim de melhoria que eu não sabia? Então, quando eu me junto com você, de repente, sendo de uma área específica ou de outra área, quanto de valor você agrega no meu negócio? E aí isso é uma troca, né? Então, o que o Shal Achor, ele fala? Que uma pessoa em sua máxima potência, em sua máxima performance, na verdade, ela consegue atingir apenas sua pequena potência. Então, por mais que eu esteja em altíssima performance, eu vou conseguir atingir apenas a minha pequena potência. Quando então, William, que nós conseguimos atingir a nossa máxima potência ou a nossa grande potência? É quando eu me conecto com as pessoas certas. Legal. Quando eu me conecto com as pessoas certas, eu consigo atingir o potencial que sozinha eu jamais conseguiria. E isso é muito legal, porque só através de pesquisas a gente consegue ver o quanto a gente floresce dentro dessa comunidade ou desse ecossistema, né? Então, uma coisa que esse autor ele fala é que se a gente pegar uma equipe onde existem potenciais ali medianos e essas pessoas se juntam, elas conseguem formar uma grande potência, porque o potencial mediano junto, ele eleva o potencial do grupo. E aí a gente consegue tirar um proveito muito maior do que isso. Agora, se gênios solitários, eles trabalham sozinhos, como já diz, né, eles são solitários, a performance deles ou a potência deles é muito inferior do que esse ajuntamento de potencial mediano. Então, como é interessante, né? E aí, uma das coisas que ele fala sobre Einstein é que a maioria das invenções dele, na verdade, ele atribuía à equipe. Ele falava que tudo aquilo aconteceu por conta da equipe dele, por conta das pessoas que trabalhavam com ele. É claro que ele foi o nome mais forte, mas sempre tinham pessoas por trás. Então, por mais que às vezes a gente ache que fulano de tal é gênio, por exemplo, um cara que joga muita bola, ele precisa dos outros colegas no time para passar a bola para ele, para dar o passe, né? Para poder brilhar. Então, o time brilha quando existem pessoas ali se ajudando. E eu vejo muito. William, e aí eu quero conversar com você também sobre esses 3 tipos de pessoas. Porque, então, quem são as pessoas certas? Então, se para atingir o meu grande potencial, eu preciso me conectar com as pessoas certas, quem, então, são essas pessoas certas? Perfeito. Né? E me tira uma dúvida, vamos lá. A gente falou um pouquinho no começo sobre o eu presa. É o cara que cria conteúdo, legal. É o cara que tem que atender o cliente, fazer prospecção, aprender, estudar.
querendo ou não, olhar o que o concorrente está falando, o que o concorrente está fazendo, pensar em estratégias novas, cuidar do financeiro, chegar em casa, cuidar da família, enfim. Como que esse cara, eu sei que você vai explicar aí os tipos de pessoas, mas que dica que você dá para alguém conseguir encontrar essas pessoas nessa doideira que a gente está, de, sei lá, você pegar ali, catando milho, mas pegar as pessoas corretas, assim, para fazer um trabalho interessante? Olha, isso é muito importante. O meu grupo de convivência, ele vai determinar quanto desse potencial eu vou atingir, certo? Então, assim, não é que eu vou me isolar do mundo e vou escolher pessoas a dedos para me relacionar, não é. Mas Jim Rohn, a gente já conhece, né? Ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo, eu preciso me preocupar com a qualidade desses meus relacionamentos, né? Tá. Quem são as pessoas que conseguem me elevar? Porque, William, não sei você, mas existem rodas que eu estou, existem pessoas que eu converso, que eu troco, que eu me sinto elevada, eu me sinto puxada, e aí eu vou falar exatamente sobre essas pessoas. Só que existem outros tipos de conversa que não me agregam. Eu me sinto, às vezes, exaurida, exausta, sabe? Por tipos de comentários ou de conversas que não vão me levar, de repente, a um objetivo que eu tenho. Então, assim, para o objetivo que eu tenho, eu acho que a pergunta tem que ser essa. Onde eu quero chegar? Legal. Quais são os meus objetivos como profissional hoje? Eu, como empreendedora, o que eu quero para o meu negócio? Então, dependendo dessa minha resposta, eu vou começar a olhar com carinho para as pessoas que eu vou me relacionar, e são pessoas que vão ao encontro desse meu objetivo, desse meu propósito, dos meus valores. Então, quando eu começo, eu acho que tudo parte do autoconhecimento. Quando a gente está aqui falando para o seu público, William, que são coaches, são psicoterapeutas, de repente consultores, a gente parte do pressuposto que essas pessoas já se conhecem, porque essas pessoas contribuem muito com o desenvolvimento de outras pessoas. Então, tudo parte do autoconhecimento. Então, se eu me conheço, se eu sei quais são os meus objetivos, o que eu quero para mim, quais são os meus valores e onde eu quero chegar, eu começo a observar nas pessoas também quais são os valores dela. Por exemplo, você é um cara que, de alguma forma, eu me senti conectada. Porque, de alguma forma, os nossos objetivos, eles se encontram. Os nossos valores, eles se conversam. Então, isso é muito legal. Então, Shawakar, ele vai falar de 3 tipos de pessoas que precisam estar o tempo todo no nosso radar para que a gente atinja o nosso grande potencial. Então, quem são essas pessoas? Primeiro tipo de pessoas são pessoas pilares. Quem são pessoas pilares? São aquelas pessoas, William, que a gente corre quando o dia mal chega. Quando, de repente, uma pandemia dessas vem e abala o nosso emocional, o nosso psicológico, ou, de repente, parte do nosso negócio, são pessoas que a gente vai abrir e vai falar, pô, viu o que aconteceu? Nossa, cliente tal parou a negociação, o outro cancelou, o outro deu uma segurada. Pessoas pilares são pessoas que nos sustentam quando a crise chega, quando o pensamento ruim vem, quando o dia de fraqueza se aproxima. São pessoas que estão ali para te sustentar. O nome já diz, pilar. Né? Pode ser uma pessoa da sua família, de repente a sua esposa, é o seu marido, é alguém que você corre e você não tem vergonha, William, de mostrar suas costelas quebradas. Eu sempre falo isso, sobre as nossas costelas quebradas, que a gente esconde. Muitas vezes a gente esconde. Só que essas pessoas são pessoas que você mostra mesmo. Você se abre, você conversa, você expõe o seu lado emocional. Olha, eu tô bem com isso. Oi? Suas vulnerabilidades, né? Você deixa isso transparecer. Expõe. Exatamente. Pessoas pilares, você vai expor suas vulnerabilidades e você sabe que você pode. De certa forma, elas vão cuidar, elas vão te proteger. Elas vão, de repente, te ajudar a se levantar nesse momento que não está tão bem, ok? Então, você pode olhar, quando eu li esse livro e eu fui observando cada tipo de pessoas, eu observei na minha vida quem são esses tipos de pessoas. Existem pessoas que elas vão ser esses 3 tipos que eu vou falar, mas existem pessoas não, que você sabe, nossa, fulano de tal é um pilar para mim. Porque quando a bad, né, bate alguma coisa, ou o meu negócio se abala, eu vou pedir conselho para tal pessoa. Então, essa pessoa pilar também, William, pode ser um mentor,
Pode ser uma pessoa que vai te ajudar, por exemplo, um psicoterapeuta, uma pessoa pilar, porque quando as suas resistências são baixas, você faz terapia, ou pode ser o seu coach, você vai procurar de alguma forma ali para tentar potencializar suas forças nesse momento, que as fraquezas aumentaram, entendeu? Uhum. Então, primeiro tipo de pessoa são pessoas pilares. Perfeito. Segundo tipo são pessoas pontes. O que são essas pessoas pontes? São pessoas que vão te conectar a outras pessoas. São pessoas que, por conta do ecossistema que elas estão envolvidas, elas conhecem pessoas que jamais você conheceria se você estivesse sozinho. Então, eu vejo isso na minha vida muito nítido. Hoje eu trabalho com o que eu trabalho, eu estou dentro de empresas, eu conheço pessoas porque eu tive pessoas chaves, que foram pontes para mim. Essas pessoas me conectaram a outros tipos de pessoas, a outras rodas, a outros ecossistemas que eu jamais conseguiria se eu tivesse sozinho, entendeu? Então, esse tipo de pessoa, ela te ajuda a atingir seu objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo hoje, de repente, é expandir o meu negócio. Então, às vezes, essa pessoa pode me conectar a uma outra pessoa que eu não conheço e que vai ajudar a contribuir com esse objetivo. Então, ela expande as minhas conexões. Então, hoje, de repente, eu sou convidada para dar palestras em empresas que alguém me indicou. Se eu não tivesse essa indicação, eu não estaria. Então, hoje eu faço, por exemplo, um tipo de trabalho com uma personal brand. O trabalho dela é um trabalho parceiro ao meu. Quando algum cliente meu vem e está precisando desse trabalho, o que eu faço? Eu indico. Então, eu estou conectando, eu sirvo de conexão. Uhum. Ok? Você lembrar que a gente também é um desses tipos de pessoa em algum momento, né? Então, precisamos ser, a gente não precisa só se conectar com as pessoas certas, nós precisamos ser essas pessoas certas. É uma troca. Hoje você está servindo de ponte para mim, porque de repente você vai colocar no seu canal, alguém vai me ouvir. E vice-versa. Eu vou colocar você de repente no meu canal e alguém vai falar, ah, gostei. Então ele trabalha com site, ele ajuda esse tipo de profissional a aparecer, a estar mais no radar, ajuda no funil de vendas. Eu estou precisando disso. E aí eu posso te indicar um cliente que você jamais conseguiria conhecer se não fosse através de mim, entende? Então, olha a importância do ecossistema, olha a importância da conexão. Porque a gente, ao invés da gente fatiar o bolo, a gente faz a fatia crescer, a gente aumenta isso, a nossa visibilidade, né? Isso é uma coisa muito importante. Bom, e aí o terceiro tipo de pessoa, então, a gente falou da primeira, que são pessoas pilares, a gente falou do segundo tipo de pessoas, que são pessoas pontes, e o terceiro tipo de pessoas são pessoas extensoras. Ou seja, são pessoas que vão nos tirar da zona de conforto. Eu preciso me conectar com pessoas que vão extrair o melhor de mim, que vão evocar a minha excelência, vão evocar habilidades minhas, que às vezes eu tô tão confortável que eu não as desenvolvo. Eu tô quietinha na minha. Por exemplo, é o primeiro podcast que eu gravo dessa forma. Você, de certa forma, tá sendo uma pessoa extensora. Você tá me esticando. Opa, peraí, nunca fiz. Live já fiz. Stories eu gravo. GTV eu faço. Vídeo no YouTube, ok. Palestra, ok. Mas podcast não. Opa, já me estendeu mais um pouco. Já desenvolveu uma habilidade minha aqui que eu não tinha. Então, a gente precisa se conectar com pessoas que elas, de alguma forma, vão te mover, vão tirar você da sua zona de conforto, vão impulsionar você a ir mais longe. Então, hoje mesmo, eu tenho uma reunião às 17 horas da tarde com um grupo de mastermind que eu tenho, são amigos que têm negócios, e a gente vai se ajudar. E eu sei que provocações ali vão ser feitas nesse grupo que mexem comigo, que fala, caraca, é verdade, eu não pensei nisso. Nossa, por que eu tô demorando para fazer isso? Meu curso online tá para sair já há tanto tempo. Ontem eu conversei com um amigo que foi totalmente extensor. Aí falou, Flávia, você tem isso, isso, isso. O que tá faltando para você sentar e gravar? Falei, é isso. E eu corro para essas pessoas, porque eu sei que muitas vezes elas vão me tirar de um lugar que eu tô confortável sozinha. E eu, como executive coach, eu sou esse tipo de pessoa na vida dos meus clientes, William.
Porque são pessoas que às vezes estão ali no seu mundinho, nas suas tarefas, e com algumas provocações, com algumas perguntas, com algumas ferramentas que eu utilizo, eu tiro eles totalmente dessa zona de conforto. Eu consigo ampliar a perspectiva deles, a visão que eles têm. Às vezes eles estão ali, ó, focado no problema. Minha equipe é isso. Eu tenho clientes hoje, William, que tem equipes de 20 pessoas, de 30 pessoas, de 50 pessoas, e às vezes, Flávia, mas a culpa é de fulano de tal, eu não consigo e tal. Mas peraí, você já tentou de uma outra forma? Como é que é? Existe já um rótulo para você nessa pessoa? O que você poderia fazer de diferente? Então, eu sou essa pessoa que vou esticar muitas vezes, fazer, nossa, é verdade. Nossa, eu sempre vou me conectar com alguém que é parecido comigo. O outro que não é parecido, às vezes eu tenho tendência mesmo de, não, mas por que não? Eu posso aprender com a diferença do outro. Entende? Então, esse trabalho do Executive Coach, um trabalho bem sério, ele é muito importante. A psicoterapia também, eu falo porque eu já fiz terapia há muitos anos e foi isso que me ajudou no meu crescimento. Então, a minha psicoterapeuta, ela também me estendia. Ela me tirava de uma zona de, peraí, deixa eu ver. Ah, entendi, então eu tô me sabotando. Então, por isso que a gente precisa estar muito bem, a gente precisa, ainda mais nós profissionais, né, que ajudamos outros profissionais, a gente precisa ter pessoas também acima de nós que também nos esticam, nos puxam, nos elevam, para que a gente consiga fazer isso de forma saudável, cada vez mais na vida dos nossos clientes. Muito legal. E vale lembrar também que nessa época doida aqui de pandemia que a gente está, não pode sair de casa e tudo mais, ou em algum momento naquele você está sozinho, essas pessoas podem vir em forma de livro, essas pessoas podem vir também em forma de vídeo, de histórias que você ouve, que você conhece. Então, a literatura aí é vasta, né, de casos. O livro que você citou aqui é um exemplo. A gente tem uma porrada de livros aí, de outros cursos online, um monte de coisa, que também podem servir como os extensores, como os pontes, talvez não como pilares, mas acho que como extensores, acho que isso é bem possível, né? Bem provável que isso seja feito. Então, é bem legal mesmo. Tem uma amiga minha que ela fala que ela tem mentores que eles nem conhecem, eles nem sabem. É igual eu. Antes de falar com você, eu estava ouvindo o Rony, CEO da Reserva. E eu falei, meu, que fantástico. É outra área, o ramo dele foi totalmente atingido, as lojas fecharam, os colaboradores são todos em casa. E é o que ele falou, né? Que às vezes o empresário tem um estigma, né? De às vezes aproveitar. E ele fala que o trabalhador, eu, por exemplo, eu saio da minha casa, eu atendo clientes, eu vou em empresas, justamente para poder ter o meu negócio, isso tem a ver com o meu propósito, mas também poder pagar as minhas contas, me sustentar. Ele fala que o trabalhador, ele sai para colocar pão na mesa, né? Para os familiares. E o empresário, que é o cara grande, que tem outros colaboradores, ele sai para colocar também dinheiro no bolso, comida na mesa dele, mas também de tantas outras famílias, porque muitas outras famílias dependem dele, né? E a responsabilidade que é isso. E aí, quando eu ouço ele falando de um negócio tamanho, que está sendo atingido, e os pulos que ele está dando, as reinvenções que ele está fazendo, isso contribui comigo, isso me estende. Porque se o cara está pensando diferente no negócio dele, o que é que eu posso fazer de diferente no meu negócio que eu não estou fazendo? Sabe? E ainda mais nesse tempo de isolamento social, que eu mais tenho sentido. Por isso que quando a gente conversou, eu falei para você do tema que eu queria falar, era esse, porque eu tô vendo a necessidade das relações nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Então, eu tenho ligado para amigas que há muito tempo eu não ligava. Ontem mesmo fiz uma chamada com 3 amigas. Eu tenho falado com pessoas que, às vezes, pela correria do dia a dia, a gente não tinha tempo. Agora a gente pega o celular e faz uma chamada. E a gente se ajuda. E aí, dentro dessa ajuda, a gente cresce. A gente consegue mudar a perspectiva. Sair da escassez ou da dificuldade e se ajudar. Então, acho que uma grande dica aqui para você que está me ouvindo é: você que é sozinho, você é um empreendedor, e aí está com o seu negócio, se junte a uma rede de pessoas. Ligue para pessoas que têm, de repente, um negócio parecido com o seu, não seja seu concorrente, mas o negócio... talvez o negócio dessa pessoa complemente o seu. O negócio do William complementa o meu trabalho. Então, como a gente forma uma parceria, eu posso indicar clientes para ele e ele também pode me indicar clientes, de certa forma. Então, procure pessoas aí no seu radar que estejam passando por isso e quando vocês se juntam, o potencial é muito maior. Eu até anotei aqui, né?
que as novas demandas do mundo requer que a gente volte a incluir a força dos outros na nossa equação. Então, os outros precisam estar na nossa equação para que a gente consiga atingir nosso grande potencial e para que a gente consiga expandir. Eu acho que é a grande sacada para a gente nesse momento. Excelente, né? Dicas muito preciosas aí, muito bacanas da gente colocar em prática. Não é tão difícil quanto parece muito complexo, mas às vezes um bate-papo, uma hora que você começa a prestar atenção nos tipos de pessoas que você se envolve no dia a dia, eu acho que acaba até ficando mais fácil de encontrar esses caminhos e falar assim, aquela pessoa ali, eu acho que ela pode trocar caminho. Às vezes num bate-papo besta, de 5 minutos, você descobre que aquele cara é afiliado de uma rede X. Você fala, poxa, eu poderia oferecer um serviço para essa rede também. Pô, como é que funciona? Como é que funciona o trabalho dele? Né? Acho que muito disso vem do interesse genuíno também de querer ajudar. Acho que isso também conta bastante. As relações elas têm que ser verdadeiras. Não adianta você querer falar só por causa do dinheiro, só porque você está quebrado, só porque agora ninguém está vendendo e você precisa desesperadamente vender. Eu acho que quanto mais real, quanto mais sincera for a intenção, mais fácil de você gerar novos negócios com qualquer um. Você vai ter que ser mais flexível aqui em preço, vai ter que parcelar mais, mas acho que a vida continua e dá para continuar seguindo do mesmo jeito. Então, as coisas que você falou aí, acho que se aplicam para agora e para muito depois aí de toda essa pandemia. Faz muito sentido, né? Realmente, as relações precisam acontecer de forma genuína. E a gente precisa extrair o melhor delas. Então, como eu falei, não é só a gente procurar esse tipo de pessoa, mas nós nos certificarmos que nós somos esse tipo de pessoas também. Porque eu acredito muito nisso, há uma força gigante nessa troca, William. A gente pode se ajudar. A gente pode se ajudar em muito. Então, por exemplo, hoje eu tenho psicólogos que são parceiros. Quando eu atendo o meu coaching, na primeira sessão eu identifico, legal, isso eu consigo ajudar através do Executive Coach, vamos. Não, isso é psicoterapia. Eu indico. Né? E aí, se eu não tenho esse tipo de parceiro, para quem que eu vou indicar? Né? Então, isso é muito legal. Quando alguém me pergunta, de rede social, de site, pô, indiquei você para uma amiga também, olha, tem isso. Então, a gente precisa se ajudar nesse momento e precisa ser genuíno. Eu preciso me conectar com você. Se eu não me conecto, se eu vejo que, de repente, seus valores são diferentes do meu, não há uma troca genuína, né? Agora, quando há, por que não a gente se ajudar e a gente expandir, né, essa relação? Sim. Flávia, olha, o tema que você trouxe aí, acho que dava para umas 14 horas fácil aí de podcast. Com certeza a gente vai voltar mais para frente nesse assunto e alguns outros também que sejam correlatos, porque o assunto é muito bacana. Networking, ecossistema, comunidades, acho que são coisas que todo mundo precisa fazer, precisa ter bem estruturado, fazer do jeito certo, fazer realmente sendo genuíno. E quem quiser saber um pouco mais de você, como é que te encontra, deixa aí os seus contatos, redes sociais. Opa. Tudo que você precisar. WhatsApp, se quiser também. Você vai colocar depois? Vai ficar todos os links aqui nas descrições. Legal, eu tenho o meu Instagram, que é Flávia Carvalho, com 2 Os e um S no final. Tenho também meu LinkedIn, tenho minha fanpage, que é Flávia Carvalho Coaching. E tenho o meu site, que é www.flaviacarvalhocoach.com. E aí lá tem vários trabalhos que eu faço, com a ajuda do William eu vou transformar o meu site ainda melhor. Mas eu aprendi, William, que feito é melhor do que perfeito, né? Pelo menos a gente tem, a gente vai arrumando a partir disso com as parcerias que a gente faz. Se não fosse o William servindo de extensor e apontando várias coisas ali que eu posso melhorar, eu não melhoraria. Então, gratidão também, viu, William? Então, esses são meus canais, com certeza o William vai colocar também depois, para você que está assistindo no YouTube, mas para você que está assistindo no podcast, é www.flaviacarvalhocoach.com. Beleza. Eu também vou deixar o link para o livro aqui, para quem se interessar em comprar o livro, vou deixar um linkzinho para você comprar lá na Amazon, Submarino, sei lá, vou ver onde é que tem o livro aí para vender. E daí você consegue se aprofundar ainda mais nesse assunto. E com certeza, se você quiser entrar em contato com a Flávia lá pelo site dela, tirar alguma dúvida, sem problema nenhum, tá? Legal, então, o livro é esse aqui, como eu já tinha mostrado. Grande Potencial, do Shawn Achor. Muito legal. Muito, viu? Flávia, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por ter trago esse assunto tão bacana. E espero que você aceite um convite para os próximos podcasts que a gente vai gravar, trazer aí assuntos bem legais para a galera.
Certamente, William. Gratidão por essa troca e por essa oportunidade. Tamo junto. Valeu, até depois. Obrigado aí para quem ouviu até agora, para quem acompanhou a gente aqui no YouTube. Qualquer dúvida que tiver, links aqui embaixo na descrição, tanto no podcast quanto aqui no canal. Um abraço para vocês aí e até o próximo episódio.